Então, voltando aqui, estava fazendo uns testes. Na aula passada eu comecei a falar sobre providers e só dar um git reset aqui. Git reset menos hard. Lembrando que eu tô fazendo os commits. Deixa eu só dar um Ctrl Shift. Só dar um Ctrl Shift P aqui, reload the window. Deixa eu ver se tá o áudio normal, tá? Bem, lembrando. Acho que tem que salvar. Não, deixa eu ver aqui. Tava fazendo um teste daqui. Tá bom, posso deixar dessa forma aqui. E deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que tá da forma que estava. Então, na aula passada, eu falei um pouco, dei uma breve introdução sobre o Injectable e o que é um provider, expliquei nisso o que é um provider para o Nest. Lembrando que providers são tudo que pode ser injetado em outra classe. Então, tudo isso é um provider. Então, um serviço é um provider, um repositório é um provider. E, bem, basicamente, eu vou falar um pouco mais sobre essa parte de providers. Inclusive, vou fazer vai ser consultado aqui na documentação essas coisas que eu tô falando. Lembrando que muita coisa aqui que eu aprendo não vem de nenhum curso, então eu basicamente leio na documentação. E o Nest ela tem uma documentação muito bem detalhada. E é muito bom isso. Às vezes, em alguns casos, eu fico meio perdido, então eu preciso ver uma videoaula, mas 98% do que eu aprendo sobre Nest está aqui na documentação. E tem até cursos do Nest.js, só que pagos, e eu quero fazer mais pra frente. Se um dia eu conseguir um emprego na área, eu quero fazer esse curso, mas enquanto isso, vou ler na documentação mesmo. E, inclusive, só pra terminar, se caso vocês quiserem alguns exemplos, então vocês podem vir aqui no Nest.js GitHub, porque nele, o próprio projeto do Nest no GitHub, tem a parte de samples, que na verdade, sample no singular, que são as amostras, e aqui ele mostra muito como utilizar o Nest.js. Então se eu quiser documentar a API utilizando Swagger, tá aqui a documentação, um exemplo de como utilizar, documentar a API. Então se eu venho aqui, Cats, então por exemplo, acho que está documentado no controller. E aí ele mostra de como fazer a documentação. Mas enfim, eu não voltando aqui na parte de providers. Na aula passada eu comecei a explicar um pouco sobre providers, falei do injectable, falei de injeções, vou até remover isso daqui que acho que não precisa para essa aula. E esse HTTP exception não vou falar nessa aula, então vai ser na hora que nós estivermos falando sobre overview, sobre exception filters. Não tem muito segredo. Então, enfim, voltando aqui ao nosso foco, nessa aula eu vou falar sobre um pouco mais de providers. Então, vou rodar nosso servidor, então rodando npm run start 2.dev. Pronto, ele já veio com um erro aqui, então vamos analisar esse erro. Ele está falando que precisa de importar o app que tem o app repository. Então, simplesmente ele quer isso, app repository. Feito isso, nenhum erro, normal. Então, certo. Na aula passada eu falei de como fazer a declaração aqui usando o decorate injectable. Mas existe, no caso, vamos pegar esse repositório aqui, existe outra forma que é utilizando tokens. Não é muito comum de se achar, você acha alguns exemplos utilizando token, não é comum, mas podem ter. E aí para isso, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse injectable. Essa classe vai ser uma classe normal, comum mesmo, então não tem essa parte do injectable. Se eu testar o serviço agora não vai funcionar, ele vai dar um erro na hora que eu for tentar utilizar essa classe. Mas é o seguinte, aqui no meu app module eu tenho um app repositório. Vamos supor que agora eu não tenho ele. Vou até deixar ele, posso deixar aqui que eu vou utilizar ele. E aí se eu colocar uma vírgula aqui e colocar um objeto e apertar Ctrl espaço, vai ter um monte de opções aqui. Opções que eu nem sei para que serve. Na verdade não em controllers, é em service, em providers na verdade. E aí eu coloco um objeto e coloco Ctrl espaço. Então tem várias opções aqui e uma delas é o provide. O provide ele é meio que um token que eu vou passar. Então meio que é um metadado único para aquele provider. Então eu posso falar aqui que é um app repository. E como ele e geralmente esses tokens eles são escritos em letra maiúscula. Dessa forma, utilizando o snack case, eu acho. Acho que é o snack case mesmo.
mas eu declaro um provide app repository. E aí é o seguinte, como meu repositório é uma classe, eu posso vir aqui e utilizar o seguinte, use class passando o meu app repository. E aí no meu app service eu preciso fazer algumas mudanças, e ele já está até dando um erro aqui. Então qual que vai ser a mudança que eu vou utilizar no meu app service, que é o cara que eu tô querendo injetar o app repositório dentro do app service. Basicamente, aqui, ao invés de eu fazer dessa forma, eu vou utilizar um outro decorator que vem lá do NESCOM, chamado inject. Nesse inject, eu vou passar dentro do meu construtor aqui, inject, e dentro do parâmetro que vai receber nesse inject é um token. E o mesmo token que eu declarei aqui no meu app module, no meu providers, app repository, porque eu quero referenciar essa classe para essa propriedade que eu vou injetar. Então vai ser app repository, e aí eu posso vir aqui e continuar normalmente. Private read only, app repository, do tipo app repository. Dessa forma ele vai funcionar normal. Se eu até vir aqui com Insomnia e testar a nossa aplicação, deixa eu vir aqui, tem uma nova requisição, qual que é esse exemplo? Deixa eu ver aqui, YouTube na CIS, só faço um get, vamos criar um post aqui, deixa eu ver aqui no meu controller como é que eu fiz dessa forma. Eu sou ruim de memória, então tem um post para rota raiz mesmo, para sem endpoint, e aí eu passo um usuário. Esse usuário, ele provavelmente, acho que ele recebe só um username, né? Deixa eu ver aqui, olha o problema de não tipar. E aí, um usuário é qualquer coisa, então não tem nada definido para esse usuário. Então vamos lá, eu vou simplesmente colocar o método post aqui, a URL vai ser essa URL aqui. Como não tem nenhum endpoint, deixar dessa forma. E o corpo, vou colocar aqui um name. Não vou preencher muita coisa, porque eu quero ser rápido aqui. Name Thales. Ou User Undefined, que é o nome do canal. 404, né? Então, se eu enviar aqui, ele vai falar um Nobody Response. E é o seguinte, eu posso criar mais outra função aqui no meu repositório, que é getAll. E aí nesse getAll eu vou retornar users, para retornar todos os usuários. No meu app service eu preciso também ter uma função para o meu controller conseguir acessar. Então eu vou simplesmente retornar um getAll aqui, que vai retornar return views.toRepository.getAll. E aí eu peguei o que eu fiz? Eu peguei da camada do repositório e enviei para a camada de serviço. Agora do serviço eu tenho que enviar para o controller. Então eu vou colocar um decorator aqui get, e aí dentro dele vou colocar all, um endpoint all, e aí eu vou colocar um get all, uma função embaixo dele, e aí ele vai retornar views.appservice.getAll. Feito dessa forma, eu vou registrar aqui, e aí ele vai criar um usuário, entre aspas, criar um usuário. Vou criar um novo tipo de requisição, que é do tipo get, e aí vou copiar só o URL, colocar aqui e colocar /all. Se eu fazer essa requisição, ele vai colocar aqui, retornou um user undefined 404. Se eu venho aqui registrar um novo usuário fictício, por exemplo, eu vou colocar John, e aí eu, sei lá, eu posso colocar como não tem nenhum tipo de pré-estabelecido, eu posso colocar aqui, sei lá, só John também, tá bom, não precisa de eu ficar enrolando com essa parte. Então eu fiz aqui a requisição, se eu vim aqui listar todos os usuários, está aqui o John funcionando normalmente. Então recapitulando aqui, essa parte de injetar através de token, ela é meio que comum, na verdade não é muito comum, mas pode acontecer, então vocês fiquem espertos aí. E eu não um provider, e eu menti nesse curso, que um provider ele não precisa ser somente uma classe, ele pode ser também, posso deixar isso aqui, então vou colocar aqui provide, e eu vou colocar aqui connection, e aí, voltando aqui, ele não precisa ser somente uma classe, ele pode ser um provider que já existe, ou seja, já é um provider. Por exemplo, o web service aqui, se eu quisesse declarar que em outro provider web service,
coloco use existing e aí eu coloco o app service. App service. Eu não vejo muita utilidade para isso, então talvez um caso raro, mas aqui é para usar um provider já existente. Como o app service está recebendo esse decorator injectable, basicamente ele é um provider para o Nest, então quando eu for utilizar um provider que já existe, eu uso esse carinha, mas sinceramente eu nem sei para que serve isso. E aí tem foi esse, o provide é só o metadata lá, o token, e aí eu vou colocar aqui enquanto um string vazia. E aí eu tenho o use factor. O use factor é muito interessante, muito importante, e ele vai ser o último que eu vou falar. Tem o use value, que é o que eu quero falar. O inject, vou deixar um pouquinho mais pra frente, agora eu falo sobre ele. O durable já é um conceito mais avançado, então ele é para otimizar a aplicação. Não é muito comum de se achar, então em casos específicos. Vou deixar vocês dar uma lida depois em como fala sobre o durable aqui, mas enfim, é só casos mais avançados do uso dela. Na verdade, ele é para diminuir a quantidade de instâncias, se eu não me engano, de uma árvore de providers. Então, só vir aqui pesquisar é mais fácil, né? Durable providers. Então, basicamente, quando eu tenho muitos usuários fazendo requisição, ele reduz a quantidade de instâncias do... Ele fala bem aqui, do escopo. Não vou falar sobre ele, talvez mais pra frente eu fale. Mas vamos lá, eu acabei de fechar a documentação aqui sem querer. Então, voltando aqui. Eu estava em Fundamentals Custom Providers. Beleza. Então, agora, um provider, como eu disse, ele não precisa ser somente uma classe. Ele pode ser também um valor. E esse valor, vamos supor aqui, que eu vou criar um arquivo chamado app, só connection mesmo, connection, e aí .ps, e eu vou exportar, export, connection, esse, na verdade, um connection aqui, e aí eu vou ter o seguinte, ele vai ser um objeto que vai ter um port, esse é a porta de conexão, assim, port, tá escrito, tá 5432, tá certo isso daqui, 5432, e eu tenho o nosso host, e aí pode ser local host. Dessa forma, eu tenho que colocar dentro do string, dessa forma eu posso utilizar esse connection dentro como um provider, e aí eu venho aqui e coloco o connection, só que eu tenho que importar ele lá, então ele acabou de fazer a importação. E aí eu posso colocar aqui um token para ele chamado connection. E olha só que interessante. Lá no meu app repository, eu vou simplesmente, no meu construtor, na verdade, vou injetar esse connection aqui, lá no meu construtor do app repository. Então, aqui é só um exemplo, então posso vir aqui e passar um @inject, aquele decorator lá que eu falei lá no meu service aqui, que eu estou utilizando o inject. Lembrando que o injectable é para declarar um provider, já o inject é para injetar um provider em algum lugar. Então, percebam essa diferença aí, tem uma diferençazinha, cuidado para não confundir eles. E aí eu passo aqui o connection. E aí, eu vou criar uma propriedade aqui para essa classe app repository chamada de... Antes disso, eu coloco como private read. Nossa, o IntelliSense hoje tá read only, tá horrível de me ajudar. E aí eu chamo de connection. E aí o tipo dele pode ser connection. Lá, na verdade, vamos fazer o seguinte: vou export type connection type, ou connection props, ou connection, ou iConnection, para falar com a interface, mas o tipo, esse tipo vai ser type of de connection. E aí dessa forma, se eu venho aqui passar o mouse por cima de connection, pode ver que ele identificou esse objeto e fez as tipagens para ele. E eu posso importar ele lá no meu app repository. Então, o tipo dele vai ser connection type. E aí, feita a importação. E aí eu posso testar esse connection em algum lugar da minha aplicação. Mas,
se vocês já estudaram sobre orientação a objetos, sabem que a primeira função a ser chamada na nossa classe é o nosso construtor. Então, ele vai ser chamado assim que nossa classe for instanciada. E aí lembre-se que a instância é quando? Isso aqui não está atrapalhando vocês, não? Deixa eu só dar uma redimensionada aqui. E aí quando eu fizer, sei lá, um const repository igual a new repository. E aí quando eu fazer essa instância aqui, automaticamente eu vou chamar essa função. Então eu não preciso vir aqui e chamar o create user como eu faço aqui, onde o controller chama o post, o register user, lá, e meu app service vai executar essa função, que vai chamar o create user lá do meu app repository. Então, assim, no meu construtor eu já consigo de cara já ter informação, já ter o resultado de alguma coisa. Eu acho que tô sendo prolixo, mas enfim, vamos lá. Vou rodar um console.log no meu connection. Salvando isso, bora ver o que ele retornou pra gente. E aqui ele já retornou, olha só que massa. Retornou a porta e o host. Basicamente, eu passei essas propriedades através de injeção. Então não foi eu vir aqui e importar o connection. Na verdade, eu só importei a tipagem do connection. Então é assim que eu utilizo um value provider. E aí olha só que interessante, o mais legal deles é o useFactor, na verdade factory provider, que basicamente eu consigo criar um provider de forma dinâmica. É bem semelhante ao Dynamic Modules, mas sobre Dynamic Modules eu vou falar na parte de módulos, que eu acho que inclusive vai ser até a próxima aula. Na verdade, eu vou introduzir módulos, depois falar de Dynamic Modules. E é o seguinte, eu vou colocar um objeto e esse vai ter um provide. Então vamos colocar um token para ele. Deixa eu ver um caso legal para se utilizar. Bem, eu acho que eu vou utilizar o próprio repositório. Então, eu não sei se eu copio essa classe e faço de novo para ter essa noção ou se eu reutilizo ela. É um caso, eu vou reutilizar essa classe, então vou apagar isso daqui. E agora, na verdade, eu posso fazer o seguinte. Então não vou reutilizar, vou colocar aqui um provide. E aí esse vai ser um user repository, só quero mudar o contexto. E aí eu vou ter um useFactor. E esse useFactor, ele recebe uma função. Na verdade ele não recebe uma função, ele recebe um error function que vai retornar um valor. E aí ele olha o seguinte, se eu vim aqui e passar um const, na verdade vamos pegar aqui um exemplo. No app, eu não estou querendo reutilizar esse app repositório. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um user repository.ts e aqui eu vou exportar uma classe chamada user repository. Lembrando que essa nomeação aqui não está padronizada, então só estou querendo ir rápido mesmo. Então vou exportar uma classe chamada user repository. E nessa classe ela vai ter o seguinte, vai ter um construtor, onde eu simplesmente vou, por enquanto vamos deixar esse construtor vazio, e aí eu tenho uma função chamada connect. E aí vamos supor que essa função vai ser a que vai conectar no banco de dados. Mas no meu construtor vou receber alguns parâmetros. Dentre eles vai ser, vou até colocar uma interface aqui, interface, e aí user repository props, e aí simplesmente eu vou ter um ID, que vai ser um string. Não, o que eu tô fazendo? Não vai ser ID não, vai ser um port, que vai ser um number, vai ser um host, que pode ser local host, ou talvez se não for local host, pode ser um string mesmo. E aí eu posso ter também o database, que vai ser uma string. E aí eu vou tipar as propriedades da minha classe com essas outras propriedades. Então vamos lá, vou tipar aqui. E dentro do meu construtor eu vou pegar esse... O que eu posso fazer? Eu não consigo injetar. Eu posso injetar ou... eu poderia injetar, mas vou fazer da forma mais comum mesmo. Então, private... vou chamar isso de...
Nossa, tá muito errado aqui. User repository. Só corrigir isso daqui. Só corrigindo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma propriedade chamada config ou database config. E o tipo dela vai ser user repository props. E eu vou receber essa propriedade aqui, props. E eu vou simplesmente falar que o this.databaseConfig é igual a props. E aí eu vou receber essa propriedade e passar para... Vou receber através desse parâmetro e passar para a propriedade da classe. E aí na função connect, eu vou simplesmente fazer o seguinte, console.log, e aí eu vou passar um literal template aqui, falando o seguinte, connect in database at, aí eu vou passar o nosso protocolo. Na verdade, vou simplificar isso, só passar aqui o protocolo. E o que é o protocolo? É o seguinte, quando eu vou fazer alguma conexão em algum banco de dados, eu tenho que passar o nosso protocolo. Inclusive eu posso até receber ele aqui em cima. E esse protocolo, ele pode ser um Postgres, que é o protocolo do banco de dados, um MySQL, outro banco de dados aí muito famoso. Deixa eu ver aqui, Oracle. Nem sei escrever isso, mas tá bom, só esses dois aqui eu acho que já é o suficiente. Então, o protocolo nada mais é do que o tipo de banco de dados que eu vou utilizar. E cada um tem um protocolo diferente. E aí eu passo aqui o this.connect.databaseconfig.protocol. E aqui eu passo o nosso... Tem usuário? Tem, né? Então posso ter o nosso user. Vamos simplificar isso. Eu vou deixar dessa forma mesmo, então mais simples possível. E aqui eu vou ter o nosso, sei lá, depois do protocolo é 2 pontos //. E aí eu tenho o nosso host, no caso this.databaseconfig.host, e depois eu tenho a nossa porta. Então this.databaseconfig.porta. Não tá da forma mais fiel possível, mas não estou interessado em deixar dessa forma. Mas se eu venho aqui, por exemplo, no Prisma, ele até fala sobre isso. Na verdade, ele até utiliza esse modelo, Prisma ORM. E eu vou só mostrar aqui para vocês só o que eu quero mais ou menos explicar. Então, se eu venho aqui, Quick Start, e aí eu faço pesquisar aqui por Connection. Onde está Get Start? Deixa eu... Database Connection. E aqui é esse exemplo aqui que eu quero utilizar. Ó. Inclusive, se eu até, por exemplo, em algum site onde eu tenho um banco de dados, é mais ou menos parecido com isso. Então, aqui eu tenho um protocolo, tenho um usuário, a senha, em qual rede o banco de dados está ligado, e tem um banco de dados em si e algumas configurações, algumas tier params. Mas enfim, voltando aqui no nosso exemplo, vamos ver se os cachorros não vai estragar a nossa aula. Aqui no meu app module, então eu acabei de criar uma classe... Nossa, cachorro, só um minutinho aqui, eu vou dar uma esperada aqui, esse cachorro parar. Bem, eu acho que ele parou, então vamos continuar aqui a nossa aula. E beleza. Simplesmente, voltando aqui, eu acabei de criar o nosso... Na verdade, não é o connection, é o nosso user repository. Acabei de criar essa classe aqui, chamada user repository, e eu vou utilizar ela lá onde eu tinha falado no nosso use factor. Como? Vou colocar aqui um const user repository, na verdade aqui é minúsculo, vai ser um new user repository. Dessa forma, agora eu tenho que passar nas configurações. E aí eu posso vir aqui passar o nosso database, vai ser local, ele já autocomplete? Tem. O host, na verdade o database pode ser database mesmo, não tem database, não tem, como é só um exemplo mesmo, então não tem muita coisa para falar. Então,
O host vai ser localhost mesmo, a porta vai ser 5432, porta padrão aí do Postgres, e o protocolo vai ser o nosso protocolo Postgres. Essa ideia é colocar esse protocolo lá em cima. Feito isso, ele vai retornar normalmente, só que ainda não consigo utilizar esse use factory, esse provider. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso retornar esse user repository, que eu só fiz a instância dele. Então return user repository. Dessa forma, quando eu for utilizar esse provider aqui, eu basicamente vou utilizar esse user repository. Ele meio que é um provider pronto de uma classe. Então tinha uma classe aqui, onde eu ia passar algumas configurações, e eu fiz a instância no meu módulo mesmo, no meu provider aqui, na nossa declaração desse provider, e eu estou utilizando ele. E aí eu posso ter outros providers de forma semelhante. Eu não quero um provider onde eu vou conectar em localhost. Na verdade, eu quero um provider onde vai conectar na, sei lá, algum servidor da AWS. E aí eu só mudo as configurações e, para não dar conflito, eu tenho que mudar também o token. Mas, voltando aqui, eu vou só pegar o exemplo de utilizando e aí o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu, pode ser no App Service mesmo, vou fazer uma nova injeção aqui, então inject, e aí eu vou colocar aqui o nosso user repository, da mesma forma que eu declarei no app module. Vou até copiar isso aqui para ter certeza se não está diferente. E eu vou novamente declarar um private read only user repository do tipo user repository. Lembrando que isso daqui é só tipagem, não tem nada a ver com injeção. Acho que eu até falei disso na aula passada. E aí o que eu vou fazer? Para não ter que ficar chamando função aqui no Insomnia, que eu estou até com preguiça de fazer isso, eu vou declarar aqui no meu construtor mesmo, porque ele vai ser chamado, querendo ou não, o nosso this.userrepository.connect. Feito isso, se eu salvar, olha só o que ele apareceu aqui no meu terminal. Ele apareceu aquelas configurações. Na verdade, isso daqui é lá do nosso... Deixa eu ver onde ele está. Lá no meu serviço, deixa eu... repositório aqui. Essa parte onde eu pedi para fazer o log desse connection, desse provider, só que em forma de objeto, ou tanto faz, não precisa, na verdade, em forma de valor, para ser mais genérico. Mas só vou comentar isso daqui. E olha só o que ele fez. Ele logou aqui o nosso Postgres, localhost 5432. Ou seja, eu criei um provider que ele é muito flexível. E aí eu posso fazer da minha forma que eu quiser. Então tem meio que uma estrutura já pronta, e aí eu posso consumir ela da forma que eu quiser. E aí eu posso usar ele através do decorator inject, injetar ele dentro do construtor de cada classe que eu quiser. Então é meio que flexível. Não sei se eu estou conseguindo passar essa energia que eu estou sentindo. Estou mesmo. Então, não sei se eu estou conseguindo passar essa energia, mas isso é muito legal. Inclusive, se eu vim aqui na documentação do Nest.js e vim aqui em Recipes, cadê Recipes? Eu tenho a parte do TypeORM, é dessa forma que ele utiliza o nosso Use Factory. Ele basicamente cria conexões com o banco de dados, utilizando o... como é que é o nome disso? Já esqueci. O nosso Provider Factory. E aí, inclusive, ele até faz de forma semelhante, utilizando o data source no caso, só que ele vem aqui e retorna o data source.initialize. Então, eu poderia ter vindo aqui no meu fazer de forma semelhante. Ao invés de eu só retornar use.repository, eu posso retornar já o connect. E aí, se eu salvar aqui, ele vai dar um erro aqui de connect. Na verdade, vamos voltar aqui no App Service, que aí em vez de eu chamar o connect, só coloco ele aqui mesmo. Então, ele já conectou no banco de dados. Eu acho que se eu tirar, ele nem precisa, porque ele automaticamente, quando for construir connect, ele já vai conectar no banco de dados sem eu precisar chamar. Então, só tirar isso daqui. Então, ele já está chamando sem eu necessariamente ter que utilizar. E aí eu poderia vir aqui e brincar mais um pouco com ele, por exemplo, criar uma função onde vai inserir um dado
deletar um dado e brincar, mas vamos deixar isso mais pra frente, porque inclusive vocês verem nessa parte aqui, ele já faz isso, então, enfim, pra não ficar enjoativo e eu não ficar aqui redundante falando a mesma coisa. Lembrando que esse inicialize aqui, ele já custou acho que uns 3 dias da minha vida, só tô chorando aqui porque já custou uns 3 dias na minha vida, porque eu fui tentar testar a aplicação e toda hora dava erro. Inclusive até fiz um vídeo em short mesmo, brincando e, enfim, o que eu tô falando da vida. E aqui ele fala, ele cria em forma de array, então pode ver que ele coloca um objeto dentro do array e simplesmente depois faz a destruturação do array em onde tem que utilizar. Mas aí o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer dessa forma semelhante do que ele fez aqui, mas enfim, eu acho que já está enjoativo. E aí é o seguinte, falei do custom provides, falei do inject, falei do, essa declaração foi na aula passada, falei do providers através de tokens, falei do class providers, factory providers, alias providers, eu nem sei qual que é esse, alias, que é alias? Depois eu vejo isso. É o use existing, é aquele reaproveitar um provider. Então ele já tem um provider aqui, log service, que está recebendo um decorator injectable, ou seja, é um provider para o NAS. E aqui ele criou outro provider que vai reaproveitar o nosso log service. Eu até estava esquecendo de um carinha muito importante aqui. Ainda bem que isso não passou despercebido. É o seguinte, às vezes esse user repository ele vai precisar de outro provider. E é o seguinte, vai ser um provider onde eu vou declarar aqui que está utilizando outro provider. E aí vamos só colocar aqui no construtor, vamos colocar um outro provider aqui, pode ser até aquele connection, para aproveitar. Eu vou utilizar ele aqui nessa classe mesmo, então connection. E aí eu vou colocar um private read only connection. E o tipo dele vai ser connection type. Deixa eu só ver se essa declaração minha tá certa. É connection mesmo. Se eu escrevi certo. O corretor aqui fala que tá errado. Mas enfim. Deixa eu ver porque ele tá reclamando. Ele já começou a reclamar. E é o seguinte. Por que ele tá reclamando? Porque não declarei o connection na hora de injetar dentro do meu user repository. E aí é o seguinte, mesmo eu estando declarando ele bem aqui, não vai funcionar. E o que eu vou fazer para funcionar? Basicamente, aqui embaixo eu vou ter colocar uma propriedade inject, onde eu vou injetar os meus providers que nosso user repository provider, esse cara aqui, vai precisar, ou as classes que ele querer utilizar aqui. E uma delas é o connection. Então eu vou vir aqui, colocar a propriedade inject depois da nossa função aqui, e aí eu vou injetar aqui dentro. Se eu salvar, deu um erro? O que ele está reclamando? Deu um erro e connection type. É aqui mesmo onde eu faço isso? Não lembro. Ele tá pedindo pra mim passar por parâmetro, mas não lembro se era dessa forma. Deixa eu ver aqui, até pelos treinos do TypeRM, se é dessa forma mesmo. Se eu vir aqui no Recipes, aqui onde está a parte do TypeRM, ele criou dois providers. Um é o Data Source e o outro é o Data Source, que vai ser o provedor de todas as entidades. E outro foi o Photos Provides, que é uma entidade dele. E aqui ele fez a injeção passando foto. Deixa eu dar uma olhada. .get repository. Eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo passar o que eu quero falar aqui. Tá, ele injetou o Data Source. Tá. Ele fez a injeção dentro do Use Factory. Então não é aqui que eu injeto. É bem aqui, ó. Então vou só ver aqui. Então é aqui dentro que eu faço a injeção. Por exemplo, nosso connection. E aí eu passo aqui o nosso connection
function. Na verdade, eu vou colocar user repository. User repository não, é app service. Só ver se ele vai errar, se ele vai precisar disso. E aqui eu posso fazer o seguinte: eu vou simplesmente fazer um this ponto, na verdade um app service ponto, sei lá. O que eu tenho no app service? Na verdade, aqui eu quero app service. Se eu tiver perdido, não se preocupe, eu também tô perdido. Service. Aqui eu falo na cara mesmo. Então, bora lá. Aqui appservice.hello. Vamos só executar essa função. Ele provavelmente vai dar um erro. E aí, por quê? Porque dentro do nosso use factor aqui, eu tô querendo colocar esse appservice. E aí, pra mim resolver isso, eu simplesmente vou vir aqui no meu token appservice e eu vou injetar ele dentro do nosso provider. E aí, feito isso, ele vai errar novamente. Hello não é function. Deixa eu ver aqui. Não é uma função. É claro que é uma função. Console.log service.hello. Eu não tô conseguindo. Vai ficar para a próxima aula, eu não vou. Essa aula ficou muito boa até esse momento que eu queria falar desse carinha, mas vou deixar para a próxima aula porque. Enfim, vou deixar para a próxima aula para me falar sobre isso, porque eu tô meio bugado aqui.